Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de dicas da Bá. Eu tô atendendo a um pedido de uma das nossas seguidoras, ela me pediu para fazer esse tema, romances com viúvos. Gente, que dificuldade. Eu juro que eu tentei, procurei bastante, mas foi difícil de achar. E eu tive que Enfim, eu tive que dar um jeitinho aí. Então, acrescentei viúvas também, pode ser. Só pra gente fazer uma lista aí mínima. Então, nossa lista tá com cinco indicações. Eu espero que vocês gostem das minhas indicações e entenda aí essa tentativa de truque que eu fiz. Mas tenho certeza que são livros que são bem interessantes, que vocês vão gostar. Então, se você quiser saber quais são eles, continue assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, o primeiro livro que eu tenho para indicar dentro dessa temática de viúvos é o livro Perfeito para o Papel. Esse livro, gente, ele vai contar a história desse mocinho. O que vai acontecer? Ele tava, acho que no aniversário dele, se eu não me engano, ele sofre um acidente de carro. Dentro do carro estava a esposa e o filho deles. E nesse acidente, a esposa dele acaba falecendo, né? E ele estava dirigindo alcoolizado. Então, imagina a culpa que ele sentiu após essa situação toda, né? Então, os anos vão passar, ele é um cara, assim, muito fechado, ele é um advogado. E ele tem algumas salas que ele aluga num prédio que pertence a ele, né? E ele tem esse garotinho, o filho dele, que ele é autista, se eu não me engano. E ele cresce, assim, eles dois muito distantes. Ele sabe mais ou menos como lidar com o filho. Mas a relação deles é muito complicada, assim, muito atritosa. E o que vai acontecer? Ele vai acabar alugando a sala, uma das salas do prédio, para uma moça que trabalha com musicoterapia. E assim, ela começa a fazer barulho, né? Obviamente, até porque quem trabalha com música tem que fazer barulho. E ele fica muito incomodado com isso, porque o barulho acaba vazando para a sala dele, ele não consegue se concentrar, ele vai fazer de tudo para ela sair dali do prédio. Só que o filho dele acaba se aproximando dela, né? Por conta da música, a música atrai, então eles acabam se dando muito bem. E ele, obviamente, também se sente muito atraído por ela, então vai ficar uma relação assim: te quero, mas te odeio, entendem? Aqueles haters to lovers que a gente conhece bastante, curte bastante. É esse o estilo do livro. E eles vão ter vários atritos ali. Ela também tem alguns problemas do passado dela, então os dois ali são meio problemáticos, mas eles vão lidar com esses problemas e a história é muito bonitinha, gente. É uma história de um viúvo que se reergue aí e encontra um outro amor e reconstrói a própria história. É maravilhoso, indico demais. Minha próxima indicação é o livro Jane Eyre. Bárbara, o Sr. Rochester não era viúvo. Então, inicialmente não era, porém todos achavam que era, e enfim. Mas a questão toda aqui, gente, esse daqui é um dos meus truques, né? Eu também coloquei esse daqui. Aceita, tá valendo, tá, galera? Depois ele fica viúvo. Mas a questão toda aqui é que rola muito mistério ali na vida, que cerca a vida desse cara, né? Mas aqui é a história da Jane. A Jane, ela é uma personagem incrível, que ela vai ter um crescimento ainda surpreendente ao longo de toda a história. E eu acho que o principal, a cena principal aqui desse livro é quando ela tem a chance de viver uma história de amor, né? Mas não muito convencional, e ela se recusa a isso, ela não vende os próprios valores, né, em troca de algo. Então é uma personagem admirável. E aqui, enfim, em algum momento eles vão encontrar redenção no relacionamento deles. Então, tentando aí colocar um truquinho nessa listinha de Eyre, beleza? Gente, leio, é maravilhoso. Minha terceira indicação é o livro que acabou de cair no chão. Minha terceira indicação é o livro Uma Esposa Confiável, do autor Robert Goodrich. Esse livro aqui, gente, ele contar a história desse cara. Ele é já um senhor, ele tá ali na meia-idade. E o que vai acontecer? Ele vai atrás de uma esposa. Então ele coloca um anúncio no jornal,
é pra candidatas, né? Se alguém aparecer querendo casar com ele. Claro que a história não se passa nos tempos atuais, ele é um romance de época, né? E aqui é um romance de época cercado de suspense barra thriller, né? Enfim, e o que vai acontecer nessa história? Ele vai chamar, vai contratar essa mulher. Contratar não, né? Vai colocar um anúncio no jornal e vai acabar casando com essa mulher. Eles trocam correspondências e tal. Ela topa viver com ele. Eles acabam se casando e aí eles vão viver uma história juntos, né? Onde ela inicialmente está com ele por conveniência, mas ela vai se apaixonando por ele. A história ela vai ganhando corpo, vai ficando bem interessante e vai ser depois adicionado um personagem extra que vai deixar a gente com a pulga atrás da orelha. É uma história muito interessante e o final dela é inesperado, gente. Eu não vi isso acontecendo e eu achei muito bacana de verdade. Ele é um viúvo, um cara que vivia sozinho, que ele era muito fechado, que ele não tinha mais esperança no amor. Mas aí acaba conhecendo essa mulher que. Será que presta? Será que não presta? Só lendo pra saber, leio. Uma esposa confiável. Nem tanto assim. Enfim, leio. Próxima indicação é o livro PS Eu Te Amo, da autora Cecily Hearn. Esse livro aqui também é um truquinho meu, gente. No caso aqui nós temos a viúva. A gente conhece essa história, ficou muito famosa, principalmente por causa do filme. E ela acaba ficando viúva e ao longo de um ano o esposo dela, o marido dela, ele como ele já estava com uma doença terminal, então ele sabia que ele ia morrer, ele consegue deixar preparado algumas surpresas para ela, para ao longo de um ano ela ser surpreendida e ainda contar com ele, porque eles dois eram muito unidos, ele era o amor da vida dela e vice-versa. Então, ela a sensação que ela tem quando ele morre é que ela não tem aonde se segurar, porque ele era a âncora dela, né? Então ele prepara tudo ao longo de um ano para ir surpreendendo e ele vai enviando cartas para ela ao longo desse ano, onde ela vai viver experiências incríveis e obviamente muito emocionantes. E aí a gente vai ver ela crescendo ao longo desse tempo, ao longo desse período, e com a promessa de que ela deveria dar uma nova chance ao amor ao final de tudo. Então é um romance muito lindo. Se você parou só no filme, dê uma chance ao livro também. Você vai gostar e vai te surpreender. Beleza? Próxima indicação é o livro Para Sir Philip com o Amor, da Julia Quinn. Esse livro foi um dos primeiros que eu pensei, além de Perfeito para o Papel, foi um dos primeiros que eu pensei quando veio esse tema de viúvos. Porque o que vai acontecer aqui? A Heloise ela vai começar a se corresponder com esse Sir Philip, né? E ele acabou de ficar. Ele é viúvo recente, então eles vão começar a trocar cartas. Ele tem filhos e ela vai. Ela envia primeiro uma carta de condolências para ele e dali acaba nascendo uma troca de cartas e uma troca enfim, de sentimentos entre eles, até que eles acabam se casando e eles vão viver essa história de amor deles de um jeito bem peculiar, do jeito que só Heloise Bridgerton viveria. Então esse livro é maravilhoso. Também aqui, Sir Philip é um viúvo, gente. E por fim, a minha última indicação também é um truquinho, tá? Que é o livro Glória da Manhã, da Laville Spencer. No caso aqui nós temos uma viúva e ela vai precisar contratar alguém, né? Ali é um romance histórico também. Ele se passa ali em 1940, 39, 40, que a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial sendo retratada no livro também. E ela vai precisar, ela acabou de ficar viúva, ela está grávida do terceiro filho e ela tem uma fazenda para administrar e ela não é muito sociável, então o que ela faz? Taca ali um anúncio no jornal atrás de um marido, né? E o Will, ele é quem se candidata à vaga. Ela fica meio desconfiada, óbvio, né? Mas as pessoas já achavam que ela era louca. Então, enfim, eles acabam concordando com os termos uns do outro, né? E acabam ali construindo uma história inicialmente de amizade, de confiança, e que vai se tornar naturalmente de dependência até virar uma história de amor extremamente emocionante, linda, perfeita, maravilhosa demais, gente. Indico pra caramba esse livro pra vocês.
canso de falar aqui dele no canal e se você ainda não leu, você tá dando muito mole, certo? Essas são as minhas indicações dentro dessa temática de viúvos barra viúvas. Eu espero que vocês gostem. Se você já tiver lido algum livro dentro dessa temática, coloca aí nos comentários para eu conhecer também. E se você achou alguma dessas indicações interessantes, comenta comigo também, certo? Lembrando que quem não é inscrito, aproveita e se inscreve logo. E também não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, hein, galera? Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. E todos os livros que eu citei tem link de onde vocês podem comprar e também tem o link de onde vocês podem ler a resenha completa em detalhes aí para conhecer um pouquinho mais da história, beleza? Em breve eu volto com muito mais para vocês. Eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!